Legal, né, gente? Pelo menos eu acho bem didática a explicação dele. É muito legal o jeito que o Bikman explica as coisas, tá? E, assim, fica bem didático, né? Porque, não sei se vocês já pensaram nisso, por que a tomada tem dois pinos, né? Por que algumas têm três? Alguém sabe me dizer por que algumas têm três? O que é o terceiro pino da tomada? É para fazer o fio terra? O terceiro pino da tomada, que é o do meio, ele é o chamado fio terra, ele é o aterramento do circuito. É para caso dê algo de errado, ele leva aquele excesso de carga, aquele excesso de corrente para o chão, tá? Então, assim, é uma proteção do circuito. Ah, eu posso tirar ele? Pode. Só vai estar como se estivesse dirigindo sem cinto de segurança. Tá? Você vai estar sem proteção. O carro funciona sem cinto de segurança? Funciona. É interessante? Não, não é. Né? Então, tá? Então, dá para funcionar sem o terceiro pino, sim. Beleza? Então, vamos lá, vamos voltar. Então, por isso que a corrente elétrica, ela tem que... Peraí, deixa eu compartilhar direitinho aqui. É por isso que, né, nós temos que ter a corrente elétrica saindo do gerador, indo até o receptor e voltando para o gerador. Os meninos, aquelas crianças lá que estavam passando a bola para o Bikman, eles eram os elétrons. E a bola era a energia elétrica passando através de cada elétron. Por quê? Porque os elétrons não são consumidos durante esse percurso. Tá? O que é consumido é a energia elétrica. Então, os elétrons, né, numa visão mais didática, eles podem sair do gerador levando uma certa parcela de energia, aí eles chegam lá no receptor, entregam essa energia e tem que voltar até o gerador para buscar mais. Pensando num modelo bem didático aí, para entender o que está acontecendo aqui no circuito elétrico. O gerador, ele faz essa movimentação dos elétrons através do que a gente já estudou, que é o chamado campo elétrico. Então, é o campo elétrico que vai dando esse empurrãozinho aí para os elétrons atravessarem o circuito. Tá? Chegando no receptor, aquela energia elétrica, ela vai ser convertida em outro tipo de energia. Então, a energia elétrica vai virar outra energia. E aí, a gente tem vários receptores que utilizam da energia elétrica para funcionar. Então, por exemplo, ó, vamos supor que o meu receptor ele converta a energia elétrica em energia cinética de novo, tá? Lá em Furnas eu tinha um dínamo que converteu a energia cinética da água em energia elétrica. E aí, o, os fios de transmissão trouxeram essa energia para a gente aqui. E aí eu vou e ligo um ventilador na tomada. Ele vai converter energia elétrica em energia cinética de novo, vai colocar o ar em movimento. Esse dínamo, ao contrário, né, que pega a energia cinética e transforma de novo, a energia elétrica e transforma de novo em cinética, é chamado de motor elétrico. Então, um carro movido a eletricidade, nada mais é só um dínamo ao contrário. Ele é um motor elétrico. Um carrinho de golfe, por exemplo, que funciona com eletricidade. Ou até esses carros mais recentes, carros elétricos, tá? Ele vai pegar energia elétrica e transformar de novo em energia cinética. Tem, de novo, o cara que consegue pegar energia elétrica e transformar de novo em energia química, né? Quando você coloca o seu celular na tomada, o que ele está fazendo? Ele está pegando energia elétrica da tomada e transformando de novo em energia química. E isso só as baterias podem fazer, tá? As pilhas não, pilha não recarrega. Mas eu já comprei uma pilha recarregável lá no Camelódromo, aqui em Divinópolis. Ela era uma bateria no formato de pilha, tá? O processo da pilha é irreversível. Vocês vão aprender isso com o Maurélio que dá aula de química para vocês. O professor de química vai ensinar, o Anderson, né? Que é um processo irreversível. Dá para fazer de volta? Dá, mas gasta muita energia, né? Não vai rolar.
Tá, energia elétrica e energia química é a bateria. Qual outra? Ah, tem também aquele cara que pega energia elétrica e transforma de novo em energia luminosa. Quem são esses caras? São os LEDs, são as lâmpadas, né? Lâmpadas e LED. Ah, mas LED não é lâmpada? É diferente o processo, né? Lâmpada tem lâmpada fluorescente, lâmpada incandescente, e tem o LED. O LED é um diodo emissor de luz, tá? Em português ele deveria ser chamado de DEL, diodo emissor de luz, que é Light Emitter Diode, que é um processo um pouquinho diferente da lâmpada fluorescente. E tem o mais importante de todos, que é aquele cara, estou falando mais importante, que é o mais utilizado, que é o cara que pega energia elétrica e transforma em energia térmica, que a gente usa pra caramba. Todo dia de manhã e todo dia à noite eu uso, pelo menos, eu acho que é o resistor. E aí, galera, vamos tomar muito cuidado com essa palavrinha, tá? O resistor. Porque no dia a dia nós chamamos o resistor de resistência. E na verdade é resistor. O que o chuveiro tem lá dentro dele, que a água passa e esquenta, é um resistor. Resistor é o cara que transforma energia elétrica em energia térmica. Esse processo ele é tão importante que ele recebeu um nome só para ele. Qual processo? De transformar energia elétrica em energia térmica, tá? Ele é chamado de efeito Joule. Então, o efeito Joule é a maneira como o resistor trabalha, transformando energia elétrica em energia térmica, ok? Beleza. Então aí a gente entendeu quais são os principais geradores e quais os principais receptores, ok? Alguma dúvida aí? Vamos colocar letras agora, que física adora letra, adora fazer conta, né? Toda vez que eu estiver falando das características de um gerador, eu vou usar para ele a letrinha U. E eu vou falar que cada letra significa, tá? Então, U vai ser uma característica ligada ao gerador. A corrente elétrica, toda vez que eu quiser falar dela, eu vou usar a letrinha I, tá? Então, I é o símbolo para corrente elétrica. E toda vez que eu estiver falando dos receptores, todos eles vão ter uma letrinha R. E aí eu vou falar por que não pode confundir, né, o resistor lá, tá? Cada letrinha dessa tem um significado. E aí nós vamos ver aqui na nossa próxima tela. Então, o U, o I e o R. Cada um tem um significado. Como é que chama no circuito a letrinha U? Você pode chamar com 3 nomes diferentes, não tem problema, tá? Nome técnico, nome mais chique da física, né? Não é um nome técnico, nome científico. A gente chama de DDP, que a gente já estudou na semana passada, diferença de potencial, tá? DDP. Então fala assim, qual que é a DDP desse gerador? Que o U tá ligado ao gerador, lembra? Ó, aqui tá ligado ao gerador, todo gerador vai ter a sua DDP, aqui tá ligado à corrente e aqui tá ligado ao nosso receptor, tá? Então o gerador tem uma certa DDP, o gerador possui uma certa tensão, que é o termo mais técnico. A galera que fez curso técnico de eletroeletrônica fala tensão. E a galera na rua, o pessoal na rua chama de voltagem. Aí voltagem é errado, né? O professor meu falou que é errado. Tão errado quanto falar bicicleta, quanto falar problema. Não é errado, é só uma variação linguística, tá? Então, não tem nada de errado em você falar bicicleta ou voltagem, tá? Se você entender o que a pessoa está falando, pode falar do jeito que você quiser. Nada de preconceito linguístico, tá? E o gerador que tem a sua DDP, tensão ou voltagem, todas elas vão ser medidas, né? É medido em volt. Ou a letra V de volt.
A corrente elétrica, ela é chamada de corrente mesmo, né? A corrente do circuito. Mas tem gente que fala também amperagem. Por que amperagem? É uma variação linguística mesmo. Porque a corrente ela é medida em amperes. Ampere. Uma curiosidade da física. Você sabia que toda unidade que é simbolizada com uma letra maiúscula, volt, ampere, né? Joule, Kelvin, Tesla, tem todo Newton, toda unidade que é simbolizada com a letrinha maiúscula é em homenagem a alguém. E quando você for escrever ela por extenso, você tem que escrever com letra minúscula, tá? O receptor, todo receptor, ele tem uma certa resistência. Então não confundir resistência com resistor. Resistor é um tipo de receptor, tá? E todo receptor, sem exceção, todo circuito elétrico tem uma certa resistência elétrica. Essa resistência elétrica, como o próprio nome diz, é a dificuldade que os elétrons têm de atravessar um determinado material. Quanto maior a resistência, pior a condução, tá? Então a resistência elétrica é o contrário da condutividade elétrica. Quem tem maior resistência é pior condutor, tá? E quem tem menor resistência é melhor condutor. E essa resistência elétrica ela é medida em ohm. OHM, tá? E isso aí é uma letrinha, que é uma ferradurazinha, letrinha ômega. E como que funciona essas três grandezas? Todo circuito elétrico, todo, sem exceção, tem que ter pelo menos um gerador, tem que ter a corrente elétrica atravessando ele e que tem que ter pelo menos um receptor, porque tem que ter alguém para utilizar a energia, tá? Em todo circuito elétrico, essas grandezas se relacionam da seguinte forma. A DDP gerada pelo gerador é igual à resistência elétrica do receptor vezes a corrente elétrica que atravessa aquele circuito. Então eu vou mostrar para vocês aqui, né, num laboratório virtual que eu separei aqui para vocês, mas isso aqui é verdade em qualquer circuito elétrico e é a chamada primeira lei de Ohm, em homenagem ao George Simon Ohm, um cientista muito famoso que trabalhava com circuitos elétricos e ele trouxe para a gente essa maravilha. E é bacana, gente, porque qualquer circuito elétrico, por mais complexo que ele seja, ele tem que obedecer à primeira lei de Ohm, tá? Eu, por exemplo, eu fiz faculdade de física experimental. Não sei se eu já falei com vocês. Na física experimental, a gente monta circuitos elétricos assim, que você não tem noção. São circuitos difíceis pra caralho e tal. Todos eles vão trabalhar com a primeira lei de Ohm. Se vocês gostam de série, com certeza vocês já viram Big Bang Theory, né? Aquele seriado dos nerds, cientistas e tal. Tem dois físicos lá, o Sheldon e o Leonard. O Sheldon é físico teórico, o Leonard é o físico prático. Então eu formei na mesma coisa que o Leonard. Tá? Então vamos colocar um circuito elétrico aqui bem simples, que eu vou demonstrar ele para vocês ali. Ó. Vou colocar um gerador, aqui, ó, uma pilhazinha. E vocês sabiam que toda pilha que você compra aí na farmácia, até essas pilhas comuns aí, tá? Toda pilha, ela tem 1,5 volt de tensão de DDP. Ah, mas por que elas têm tamanho diferente então, professor? Se todas têm 1,5 volt. Por que eu tenho uma pilha que é assim, petitinha, aí eu tenho uma pilha maior e tenho uma pilha mais gordinha assim, ó. Se todas elas têm 1,5 volt. Por quê, gente? Alguém consegue me dizer por quê? Porque elas têm que ter capacidade de carga diferente. As pilhas maiores duram mais. Então você vai usar elas em coisas que demandam mais energia. Da mesma forma, você não precisa colocar uma pilha gigante no controle remoto, sendo que o controle remoto puxa pouca energia, tá?
Então, peguei uma pilha e vou usar essa pilha para ligar uma lâmpadazinha, pititinha, um LEDzinho, bem pequenininho assim, ó. Tá? Para eu ligar esse LED, eu tenho que conectar ele ao meu gerador, que é a pilha. Ao conectar, eu estou constituindo o que eu chamo de circuito elétrico simples. Por quê? Por que que ele é simples? Porque ele só tem um gerador, que é a pilha, e um receptor. Vamos supor que nesse circuito elétrico eu percebo uma corrente de meio ampere. Tá? Essa corrente elétrica que a gente simboliza no circuito elétrico, galera, a gente vai simbolizar ela, embora esteja errado, a gente vai simbolizar ela sempre saindo do polo positivo do gerador e indo em direção ao polo negativo do gerador. Para quem não sabe, a cabecinha da pilha é o polo positivo, a bundinha da pilha aqui é o polo negativo. Tá? Nós vamos representar a corrente elétrica dessa forma, embora ela seja ao contrário. Tá? A corrente elétrica ela sai do polo negativo de todo o gerador e vai em direção ao polo positivo. Tá? Aqui eu esqueci de colocar o S do simples, né? Acabei de perceber. Mas por que que a gente representa o negócio errado, Abud? Que isso? É porque os circuitos elétricos, eles são bem antigos, assim. A galera já trabalhava com isso há muito tempo. Anteriores ao modelo atômico, para falar a verdade. Então, antes de saber o que estava levando a energia elétrica até a lâmpada para ela funcionar, antes de saber isso, já se trabalhava, já tinha cidades iluminadas com a corrente contínua do Thomas Edison. Já tinha isso. E a galera nem sabia o que estava ali dentro do fio andando direito. Tá? Quando o modelo atômico veio e mostrou que os elétrons estavam nas camadas externas e os prótons e os nêutrons estavam presos no núcleo, que não dava para os prótons se movimentarem nos fios, né? Já era, já estava tudo pronto, já tinha livro escrito, já tinha a primeira lei de Ohm, segunda lei de Ohm, já tinha um tanto de coisa. Você acha que os físicos vão trocar tudo, refazer todos os livros, fazer errata em tudo quanto é artigo científico? Eles falam assim, aqui, ó, tô nem aí para vocês. Nós vamos continuar usando essa corrente do positivo para o negativo. E aí a gente vai falar que ela é uma corrente convencional. É uma convenção. Convencionar alguma coisa é um combinado, tá? Por exemplo, um combinado do trânsito é que o sinal vermelho é para parar e o sinal verde é para seguir. Então a corrente convencional ela sai do polo positivo e vai em direção ao polo negativo. É essa que nós vamos usar, tá? Nós vamos sempre representar isso, embora a gente saiba que a corrente real, o que acontece na realidade é que a corrente sai do polo negativo e vai em direção ao polo positivo. Vou trocar só aqui, né? Ela sai do polo negativo e vai para o polo positivo, tá? Então é só os físicos falaram assim, não, a gente sabe que é assim. Para de encher o saco, seus químicos chatos, tá? Nós sabemos que é assim, mas a gente vai continuar usando, tá? E a desculpa que os físicos deram é muito boa, sabe? Por que que eles falaram assim, não, nós vamos continuar usando? Porque, embora a gente saiba que são os elétrons que saem do polo negativo e vão para o polo positivo, a gente vai fingir que quem se movimenta aí não são os elétrons. Quem se movimentam aí são os espaços vazios deixados pelos elétrons. Hã? Como assim? Olha só. Imagina que aqui está um elétron. E aí, aqui está outro elétron. E aqui tem um espaço vazio, né? Quando esse elétron andar para cá, o que vai acontecer?
né? E quando esse elétron andar para cá no espaço, ocupar o próximo espaço vazio, esse espaço vazio ele vai vir para cá, né? Porque o elétron sai daqui, preenche esse espaço vazio, e aqui o que acontece? Fica vazio. Então o elétron vai no sentido e o espaço vazio vai em outro. É mais ou menos como se você pensar uma fila, né? Tá cheio de pessoas numa fila. Quando a primeira pessoa da fila anda, ela cria um espaço vazio atrás dela, que é preenchido pela segunda pessoa. Então é assim, né? Tá? As pessoas estão juntinhas. Uma anda, a outra anda. Outra... E o espaço vazio vai andando ao contrário. Tá? Então, na física prática, a gente fala que quem transporta a carga na corrente convencional são os espaços vazios deixados pelos elétrons, tá? Esquisito, né? Vamos mostrar aqui isso num simulador. Só um segundo. Tá? Eu deixei aqui, ó, separado para vocês. Esse aqui é um kitzinho de montagem de circuitos do FET, que é uma iniciativa da Universidade de Colorado, que é cheia de simulações e tal, é muito bacana, tá? E aqui você pode usar muitas coisas para trabalhar o seu circuito. Eu vou criar um circuito simples. Vou pegar uma bateria, uma pilha, uma bateria, uma lâmpada, e eu tenho que conectar essa lâmpada ao... Eu vou até colocar um interruptor aqui, ó, né, para mostrar o que o Bickman mostrou lá. Quando o circuito está aberto, não tem movimentação de elétrons, porque em circuito aberto não tem corrente. Se eu fechar o meu interruptor aqui, os elétrons se movem. Olha só que bacana, os elétrons estão saindo do polo positivo. Deixa eu fazer aqui de uma maneira que dê para vocês verem. Acho que assim vai ficar melhor. Os elétrons se movendo, ó. Eles estão se movendo através do polo negativo, passando pela lâmpada e indo em direção ao polo positivo. Se eu quiser ver a corrente convencional, né, ela sai do polo positivo, atravessa a lâmpada e vai em direção ao polo negativo. É essa que a gente vai representar em 90% dos casos. E se eu desfizer aqui, ó, o circuito, ó, em qualquer lugar que eu desfizer o circuito, a corrente para de fluir. Tá vendo? Ó? Então, o interruptor nada mais é do que algo que abre o nosso circuito. Circuito fechado tem corrente. Circuito aberto não tem corrente elétrica. Tá? E para mostrar para vocês a relação entre as grandezas do circuito, olha só. Nesse circuito elétrico eu tenho uma bateria de 9 volts e uma pilha, uma bateria de 9 volts, ó, a DDP aqui é 9 volts, deixa eu escrever aqui, ó. E um receptor, né? Esse aqui é o nosso receptor, que no caso é uma lâmpada, e esse receptor ele possui uma resistência elétrica de 10 ohms. Então, se eu tenho uma DDP de 9 volts e um receptor de 10 ohms, e eu quiser descobrir qual é a corrente elétrica, eu posso aplicar a primeira lei de Ohm. A DDP é 9, a resistência é 10, então a minha corrente vai ser o quê? Isso aqui passa dividindo, a corrente elétrica vai ser 9 dividido por 10, ou 0,9 amperes. Será que é mesmo? Bom, nesse simulador de circuito, eu tenho a chance de utilizar um amperímetro, que é um medidor de corrente. Para isso, para eu utilizar um amperímetro, eu tenho que conectar ele em série com o circuito. Ele tem que estar dentro do circuito. A corrente tem que passar por ele. E olha que legal, a corrente que ele marca é exatamente aquela que eu previ com as minhas contas, 0,9. E uma relação bacana que a gente pode ver aqui no circuito elétrico é que a corrente elétrica ela é inversamente proporcional à resistência. Olha só, U é igual a RI. Se eu aumento a resistência elétrica do meu circuito, eu diminuo a corrente. Quer ver? Vou aumentar a resistência elétrica dessa lâmpada. Ó,
À medida que eu aumento a resistência elétrica da lâmpada, a corrente elétrica vai diminuindo. Se eu diminuo a resistência elétrica da lâmpada, a corrente vai aumentando. Percebe os raiozinhos que saem da lâmpada? Esses raiozinhos são para simbolizar a luminosidade dela. Quanto menor a corrente, olha só, menor a corrente, menor a luminosidade. Se eu for diminuindo a resistência, permitindo uma passagem maior de corrente elétrica, a lâmpada vai brilhar mais. E muito bom para mostrar isso aqui, esse simulador. Tá? Essa primeira aula é uma aula mais conceitual, só para vocês entenderem o básico dos circuitos elétricos. Tá? Eu quero que vocês entendam os conceitos dos circuitos elétricos. Tá aí o dever de casa, assistir O Menino que Descobriu o Vento. Se quiser assistir também o Revolution, que é ruim, não estende demais, vamos ver os 3 primeiros episódios, tá bom? Tá? Nicole perguntando, quando falamos que a lâmpada queimou, o que aconteceu com a corrente? Quando a lâmpada queima, Nicole, o fiozinho dentro dela se rompe, e aí o circuito fica aberto. E em circuito aberto não tem corrente elétrica, então a corrente desaparece do circuito. Tá bom? Mais alguma dúvida? Então, galera, por hoje é só. Na aula que vem a gente vai trabalhar mais com a matemática disso. A gente vai aprender a calcular potência elétrica, consumo de energia elétrica e trabalhar mais com esse simuladorzinho aqui, que ele fica muito bom de mostrar as relações do circuito elétrico. Ok? Tchau para vocês e até a nossa próxima aula.